Boa tarde a todos. Essa é a segunda palestra da nossa Semana da Diversidade. E quero agradecer ao Shopping Calçadão, também pelo espaço, a editora Lobo Guará, a Viçosa Net, a Pontual Pet Shop, o Marcos Moda, a Aromatic, pelo apoio de sempre. E também a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Viçosa, por apoiar toda a 13ª Semana da Diversidade. Hoje a nossa palestra será "Não somos culpados por sermos quem somos". O que a genética fala sobre isso? O professor e doutor do Departamento de Biologia da UFV, o El Clarindo, vai nos explicar, responder essa e outras questões. Seja bem-vindo e muito obrigado pela representatividade. Cultive bons pensamentos. Seja parado sempre que precisar. Contar com apoio profissional permite mais possibilidades de analisar os cenários de outros ângulos. Solange Lopes é psicóloga clínica com abordagem centrada na pessoa. É especialista em terapia de casal, TDAH e TEA. Mais firmeza na pele após a lipoaspiração. O argoplasma é uma tecnologia que utiliza energia de plasma e gás argônio para contrair as fibras de colágenos e melhorar a firmeza da pele no pós-lipo. A Clínica de Cirurgia Dr. Renato Del Giudice, sempre trazendo novidades para você ficar cada vez mais bela. Problemas elétricos não podem esperar. Conte com um profissional qualificado para instalações residenciais e comerciais, manutenção e reparos rápidos, troca de fiação e painéis elétricos, além de iluminação interna e externa. A Tesla Eletricidade garante bons resultados com segurança. O Dambar te espera para almoçar de segunda a sábado das 11 às 14 horas com churrasco. E a partir das 19 horas de segunda a quinta e no sábado tem happy hours com muitas porções e drinks. Já na sexta-feira tem a noite caipira, comidinhas típicas, uai. Venha com os amigos, com a turma do trabalho. Aqui no Dambar tá todo mundo esperando por vocês. Bom, linda tarde, final de tarde, aqui em Viçosa, Doce de Leite. Obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer enorme falar sobre o tema. Obrigado ao Movimento Diversidade, que organizou uma semana belíssima para falarmos sobre as nossas pluralidades. Obrigado, Brenda, é um prazer enorme estar aqui com você novamente sobre um outro tema agora. Você quer perguntar? Você quer ou eu começo falando? O que a biologia fala sobre a questão da diversidade? As pessoas trans, as pessoas não binárias, nossas células de estudo? Sim, não tudo. Bom, essa é uma pergunta super relevante, uma pergunta recorrente. A biologia, principalmente algumas áreas da biologia, como a área que eu atuo, que é a genética, ela tem desenvolvido alguns estudos que buscam aí perceber os fatores relacionados com a diversidade, com a expressão, né, das características que envolvem um grande guarda-chuva que é a sexualidade. Então, a sexualidade é um grande complexo de características morfológicas, fisiológicas, reprodutivas e também características comportamentais. Então, muitos trabalhos vêm sendo conduzidos há um bom tempo, desde o século passado, sobre o sexo biológico, ou seja, machos típicos, fêmeas típicas e indivíduos intersexo. Existem diferentes estados intersexo já clinicamente descritos. Sobre a orientação sexual, a homossexualidade, a heterossexualidade, e o ano passado, foi publicado um artigo sobre a bissexualidade, sobre a identidade de gênero, né, indivíduos cis e indivíduos trans. Há também poucos trabalhos, mas há alguns trabalhos. E para a sexualidade como um todo, há um grande nome
nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana, um professor da área da farmacologia, o Bill Sullivan, e ele tem uma frase consideravelmente emblemática, considerando aí, né, a sexualidade. Que existem fatores biológicos e existem fatores ambientais que influenciam a expressão das nossas diferentes características relacionadas à sexualidade. Todos esses fatores influenciam na expressão dos nossos traços, mas nós não somos culpados ou responsáveis por nada disso, né? Então, esses fenômenos ocorrem, eles têm impacto e, consequentemente, nós teremos aí todos os nossos fenótipos para o sexo biológico, para a orientação sexual, para a identidade de gênero, enfim. E, infelizmente, o que nós notamos claramente, talvez no mundo inteiro, é que existe uma enorme culpabilização de vários fenótipos, né? Então, várias pessoas elas são culpabilizadas pelas suas expressões, pelos seus fenótipos, pelas suas características. E boa parte dessa culpabilização das violências e crimes estão relacionados com o desconhecimento enorme que nós somos marcados aí em relação à sexualidade. Haja visto todo o processo ensino-aprendizagem em todos os níveis de educação, seja no ensino infantil, no ensino fundamental, médio e no superior, até na pós-graduação, sobre da construção, né, binária do ensino nos espaços de formação. A esperança da genética é descobrir, entre aspas, meios de cura disso? Não, de jeito nenhum. Nós apontamos que todos os nossos fenótipos para a sexualidade são fenótipos inatos. Inclusive, eu estava agora na aula de genética humana falando sobre algumas características, fenilcetonúria, síndrome do X frágil, enfim. E uma palavra recorrente foi a palavrinha inato. Inato é nasce, né? Então, nós nascemos, né? Entretanto, nós vamos expressar aí os nossos fenótipos com a influência de inúmeros fatores, principalmente do nosso contexto social. Então, não existe nenhuma, ou pelo menos não há, seria aético qualquer desenvolvimento de pesquisa que tivesse como objetivo a cura da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, enfim. Então, não é esse o objetivo. O objetivo, no caso dos traços da sexualidade, é se perceber os fatores biológicos envolvidos com a expressão dos vários fenótipos. O ambiente no mundo está tão mais leve assim, que permite às pessoas se assumirem, ou estão nascendo mais pessoas LGBTQI? Essa também é uma boa pergunta. Existem alguns dados que apontam, por exemplo, para a homossexualidade. Nós percebemos uma maior frequência de machos típicos homossexuais, o que nós chamaríamos de gays, né, homens gays, do que lésbicas, né? Então, para todas as populações humanas investigadas, né, por N motivos, se percebe um maior número de gays em relação ao número de lésbicas. E também se percebe um maior número de mulheres trans em relação ao número de homens trans. Então, existem alguns dados, algumas divergências entre os sexos biológicos que nos acendem aí para alguns fatores biológicos ou genéticos que sejam envolvidos. Mas não existe nenhum dado que indica que estão nascendo mais gays, mais lésbicas, mais bissexuais, mais pessoas trans. Na verdade, o que se acredita é que existe em alguns países, nós sabemos que são poucos, infelizmente, algumas populações humanas da nossa espécie, onde há maior espaço, liberdade para as pessoas se expressarem, se assumirem, né, e aí apresentarem
para todo mundo a sua pluralidade. Então a gente não acredita que está nascendo mais, mas sim que há aí alguns espaços, algumas construções sociais que permitam que nós possamos nos expressar com maior liberdade, ou seja, com menor receio de sermos vítimas de violências, de crimes, enfim. Uma vez você me respondeu numa entrevista que nós necessitamos, é necessário a gente viva cada emoção e que as células reconhecem todas essas emoções. Daí seria a pressão da sociedade tanto em cima de nós, o alto índice de extermínio que acontece entre nós, viria dessa assimilação pela célula, desses fatores externos que a gente vive? Brenda, amiga, então, nesses mesmos trabalhos que apontam um maior número, né, de homens gays de gays em relação a lésbicas, mulheres trans em relação a homem trans, há também dados que nos impactam muito da correlação da homossexualidade, da transexualidade, com alguns outros fenótipos, com algumas outras características. Por exemplo, nós sabemos que há uma maior frequência de transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, consumo de alguns compostos, enfim, em indivíduos homossexuais, transexuais, etc. E também há dados que apontam uma maior frequência de comportamento suicida, ideação suicida, tentativa e suicídio em indivíduos homossexuais, transexuais, enfim. Então, os trabalhos, eles apontam claramente que a realidade consideravelmente violenta, desde do espaço familiar, do bairro, na escola, enfim. Então, todas as violências sofridas, todo o preconceito sofrido, toda a discriminação sofrida, assim como acontece para outros recortes, né, aumentam a predisposição da expressão de alguns transtornos de personalidade, transtornos cognitivos, enfim. Então, alguns autores também indicam que essas violências, né, esses crimes que a nossa comunidade sofre, eles podem, né, afetar a expressão dos nossos genes, né, o papel lá do nosso DNA e, consequentemente, levar à manifestação de alguns desses traços. Então, quando a gente fala das consequências dos crimes e das violências, que algumas populações, algumas camadas sociais sofrem e são recorrentes, podem sim aumentar a predisposição a algum transtorno de personalidade, algum transtorno cognitivo, né? O que popularmente muitas pessoas chamam de doença. E aumentar sim a predisposição ao comportamento suicida. Você que faz parte da academia aí, de pesquisadores, você conhece alguma pesquisa do mundo que tenta provar que tem uma inversão do meio social, que isso não é genético, não tem nada que explique isso? Sim, existem algumas linhas que sugerem que as pluralidades da sexualidade, ou seja, a homossexualidade, a bissexualidade, a transexualidade, enfim, tenham aí componentes totalmente ambientais, né? Já um outro grupo de pesquisadores, ao qual eu estou muito mais alinhado, eles apontam que, assim como para todas as nossas características, morfológicas, fisiológicas, reprodutivas, comportamentais, imunológicas, enfim, existe o componente genético e existe o componente ambiental, né? E existe, inclusive, a interação entre eles, entre o nosso DNA e o nosso ambiente. O que é a dificuldade aí, né? Uma delas é exatamente o ensino de genética. Para você ter uma ideia, o primeiro artigo que apontou o impacto da genética na homossexualidade e, consequentemente, na heterossexualidade, ele foi publicado em 1952, ou seja, quase 100 anos atrás, né? No que a gente chamava de estudos de família.
Depois, esses artigos continuaram sendo publicados e nós já tivemos 2 artigos publicados na Science, que é uma das grandes revistas científicas do mundo, sobre homossexualidade. Um artigo em 2003 e um artigo mais recente, em 2019, muito impactante, por sinal. Muito bem conduzido, só que, entretanto, eles envolvem um grupo populacional muito pequeno. Esse de 2019, por exemplo, ele foi realizado no Reino Unido com aí pouco mais de 4.000 pessoas. Dentre elas, indivíduos heterossexuais e homossexuais, tanto lésbicas quanto gays. Então, assim, existem dados que apontam, sim, o impacto dos nossos genes, do nosso genótipo, na expressão da homossexualidade e, consequentemente, da heterossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade, da cisgeneridade, enfim. Então, tanto que na genética, quando a gente conduz um trabalho como esse, você precisa de envolver o que a gente chama de fenótipos diferentes. Então, para eu entender os genes envolvidos com a homossexualidade, o meu trabalho ele também tem que envolver indivíduos heterossexuais. Então, na verdade, a gente não tem como objetivo simplesmente entender os genes da homossexualidade, mas sim os genes que estão relacionados com a orientação sexual, seja ela qual for, né? E há também outros trabalhos que apontam a relevância da orientação sexual, seja ela a heterossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade, enfim. Então, eu não acredito, de maneira nenhuma, que a expressão da nossa sexualidade, que é muito complexa, seja simplesmente ambiental. Se fosse isso, a gente poderia conduzir algum procedimento tenebroso, diga-se de passagem, de reversão. Porque se eu mudasse o ambiente, eu teria uma mudança do meu fenótipo. Eu deixaria de ser gay e passaria a ser um indivíduo heterossexual. Isso não acontece, a gente sabe disso. E uma outra evidência cotidiana que nos permite entender que não é só o ambiente, é exatamente o mundo que a gente foi criado e vem sendo criado desde então. Provavelmente, sei lá, 95%, 99% das pessoas, elas são criadas na heterossexualidade. Então, ao longo de um período gigantesco das nossas existências, nós temos as nossas expressões totalmente poladas, violentadas, tolhidas, violentadas, massacradas, enfim. Então, é o tempo inteiro. Vira homem, fala grosso, né? Esse não é um brinquedo para menina, esse não é um brinquedo para menino, né? Então, é toda uma construção, né, que nos impõe num ambiente que é um ambiente que nos impede de nos expressarmos. E é bem interessante. Ao meu sentir, quanto mais distante o indivíduo, a pessoa está da heterossexualidade, mais suscetível a violências e crimes ela está. E a gente sabe que existe um espectro, né? Entre os gays, entre as lésbicas, entre as mulheres trans, homens trans, enfim, entre nós todos, nós percebemos que há um espectro. Nem todo gay é igual, nem toda lésbica é igual. Então, existe uma diversidade enorme mesmo entre nós. E quanto mais distante o indivíduo está, mais susceptível, maior a predisposição de um crime ou uma violência. Então, se fosse apenas ambiente, né, provavelmente a gente não perceberia a diversidade que nós percebemos entre nós para todos os recortes da sexualidade. Aí me veio a dúvida da questão também das pesquisas. Isso poderia consertar essa homossexualidade papai? Porque já vai ver se alguém passou isso para mim. Então, nós acreditamos que sim. Só que é uma construção que deve ser feita com bastante cautela para a gente não culpabilizar os nossos ancestrais, para não ocorrer a culpabilização dos nossos pais, das nossas mães, que a gente já sabe que já acontece, né? Principalmente na minha geração, as famílias onde haviam pessoas homossexuais, por exemplo, ou transexuais, a mãe era muito culpabilizada, ou seja, ela não criou o filho ou a filha da forma que deveria ter sido criada, de acordo com
com as concepções de cada família, né? Então, sim, né? Tanto que a gente nota que muitas das vezes o fenótipo homossexual ele é recorrente numa família, não é apenas um. Existem alguns indivíduos, né, que são indivíduos homossexuais naquela família. Eu conheço famílias onde há, por exemplo, 3 filhos, 2 homossexuais, 4 filhos, 4 homossexuais. A gente percebe que ocorre a homossexualidade entre tios, tias, na geração seguinte, da mesma forma a transexualidade. Então, a gente chama isso de histórico familiar, não apenas para a sexualidade, mas para outras características também. Então, a gente sim tem esse dado como uma evidência do impacto de fatores genéticos. Então, nós temos um trabalho que está sendo desenvolvido pela iniciativa do CRIS, que estará aqui, inclusive eu acredito que seja uma pessoa que está diretamente envolvida com esse movimento lindíssimo da Semana da Diversidade. E aí nós temos esse trabalho que está sendo feito num recorte bastante peculiar, porque envolve o esporte, né, o esporte de luta, esporte de alto rendimento, pessoas cis, pessoas trans. Então, é o trabalho que nós temos hoje sendo desenvolvido nesse sentido. Até para falar de um cenário mundial, nós temos poucos grupos de pesquisa que estão dedicados às investigações envolvendo a sexualidade, principalmente no campo aí da biologia, da genética, enfim. Nós temos mais trabalhos sendo desenvolvidos nas ciências humanas, né? Então, poucos. São poucos grupos de pesquisa no mundo e a enorme maioria, talvez 90% deles, estejam nos países desenvolvidos. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, são os principais países que desenvolvem trabalhos nesse sentido. Aqui no Brasil, eu conheço apenas um grupo de pesquisa que também desenvolve estudos envolvendo a sexualidade, né? A orientação sexual, a identidade de gênero, enfim. Então, são poucos trabalhos nesse sentido, infelizmente. Nossa, até arrepiei com essa pergunta. Essa pergunta, ela incide num problema que já ocorreu e ainda ocorre com relação à sexualidade e outras características também, não apenas ela. Um dos artigos que abordou os fatores genéticos relacionados à orientação sexual, homo e heterossexualidade, esse publicado na Science em 2003, né? Ele foi publicado por um grupo de pesquisa, onde o primeiro autor ele seguiu um caminho consideravelmente distinto daquele que nós, pesquisadores, deveríamos seguir, né? Ele apontou alguns fatores genéticos presentes no nosso cromossomo X, né, que todos nós possuímos, relacionados à expressão da homo e da heterossexualidade. Quando esses trabalhos eles são publicados, a mídia não acadêmica, né, os veículos de comunicação se interessam muito por esse tema, né? Então, é um tema que chama muito atenção, é imediato. Assim, antes do trabalho ser publicado oficialmente, eles já estão divulgando na mídia não acadêmica. E esse mesmo autor fortaleceu o que ele chamou de gene gay.
né? Isso é terrível. Da mesma forma, uma pessoa falar gene da obesidade, gene da depressão, gene da esquizofrenia. Isso é terrível, porque a genética ela não funciona desse jeito. Ela não funciona assim para praticamente nenhuma das nossas características, seja ela qual for. Então, a forma que a gente aborda o nosso trabalho numa linguagem acessível para a população, ela tem que ser muito bem pensada. Tanto que eu sou contrário a colocar nos títulos do trabalho, por exemplo, fatores genéticos associados à homossexualidade, porque não é esse o foco. O foco é fatores genéticos associados à orientação sexual, seja ela a homo, seja ela a heterossexualidade, a bissexualidade, enfim. Então, nós precisamos ter para todos os temas, não apenas para esse, que é muito sensível, existem outros também muito sensíveis. Por exemplo, se eu falasse gene do comportamento suicida, né? Então, são temas sociais muito sensíveis e a gente precisa ter muita responsabilidade na forma que a gente aborda e que a gente faz o discurso. Mesmo aquele termo sendo um termo muito utilizado no campo científico ou até na área médica, né? Então, muitas das vezes a gente não utiliza a palavra, igual hoje, dando aula, estava lá escrito no livro, deficiência mental. Não é dessa forma que nós falamos hoje. A gente fala neurodiversidade. Então, não é uma deficiência mental em si. Eu sei que é a terminologia utilizada na área médica está lá, né? Mas eu posso fazer uma abordagem diferente. E uma abordagem que não subjugue ainda mais, que não discrimine ainda mais, que não invisibilize mais aquela pluralidade. É algo difícil de ser feito, é um exercício que muitas das vezes nós acadêmicos não fazemos e ao invés das nossas informações contribuírem para o fim dos preconceitos, discriminações, crimes e violências, pode sim contribuir para agravar ainda mais tudo que nós vivenciamos. É difícil e muitos pesquisadores não possuem essa preocupação. E ela precisa existir porque muitas das vezes os dados que nós publicamos chamam a atenção da mídia e imediatamente a gente é convocado para alguma manifestação. Por exemplo, esse ano foi publicado também na Science um artigo fabuloso que foi chamado de DNA do Brasil. Um grupo de pesquisa de São Paulo, inclusive com um egresso nosso aqui da Biologia da UFV, é coautor desse artigo. Então, esse trabalho, ele apresentou a diversidade genética das nossas populações brasileiras, né? E o impacto da colonização, da miscigenação, enfim. A contribuição das populações ameríndias, indígenas, africanas, europeias e tudo mais. Foi assim, saiu num dia à noite, na Science, na manhã seguinte, já estava em todos os veículos. E os próprios autores foram até esses veículos de comunicação e se manifestaram. Então, assim, todas as matérias que eu vi, belíssimas, muito bem construídas, muito bem relatadas, com uma linguagem acessível e uma linguagem que não violenta ninguém. Aham, sim. O autismo tem essa questão do DNA? Tem. O componente genético do TEA acredita-se que seja algo de 80%. Então, o componente genético na expressão do transtorno do espectro autista é considerável, né? Então, Brenda, aí entra exatamente no que a gente fala do discurso. É bastante interessante e é uma luta minha dentro de sala de aula, inclusive. Se eu falar assim, por exemplo, intolerância à lactose, seria algo, vamos dizer, positivo ou negativo? Aí a gente pensa,
depende muito da população humana, né? Há populações humanas, como nossas populações, algumas populações indígenas, talvez a maioria, algumas populações asiáticas, que as crianças elas são criadas, né, com a perspectiva que a ingestão de lactose e de derivados ali do leite vai fazer mal. Né? Porque, na verdade, a condição derivada é a persistência da nossa lactase e não o contrário. Né? Porque a enorme maioria, talvez, não sei se todos os mamíferos, param de consumir leite após o desmame. Né? E a gente continua até por causa de uma herança de alguns alelos lá da Europa. Então, assim, quando a gente tem essa perspectiva muito relacionada com a doença, o negativo, o deletério, enfim. Então, o que eu busco sempre apontar é que, na verdade, existe diversidade genética. Então, nós temos lá os nossos genes, e para esses genes a gente tem os vários alelos, que a gente chama, que na escola a gente aprende azão, azinho, por exemplo, bezão, bezinho. Então, esse azão e esse azinho são formas diferentes do mesmo gene. Só que a gente tem que imaginar que para um único gene nosso existem vários alelos diferentes, vários alelos distintos. E essa diversidade genética leva a uma diversidade fenotípica para uma única característica. Então, se eu falar assim, cor da pele, eu vou perceber nas pessoas que estão passando aqui no calçadão diferentes tons de pele. Então, esses diferentes tons de pele, claro que tem influência do ambiente, o quanto de sol eu tomo, mas também tem influência do meu genótipo. Então, toda essa diversidade que eu estou percebendo aqui no calçadão para a cor da pele, olha que é uma característica só, ela está relacionada com os nossos diferentes genótipos. E é assim para a enorme maioria das nossas características. Então, é praticamente inevitável que a gente vai continuar percebendo essas pluralidades, seja teia, seja homossexualidade, seja heterossexualidade, bi, transexualidade, enfim, porque a gente é consideravelmente diverso, né? E nesse sentido, esses traços continuarão surgindo. O que é muito importante aí é a gente ter em mente que muitos desses fenótipos que nós estamos falando não são doenças. Né? Tanto que depois de muita luta da nossa comunidade, das pessoas que vão lá, que enfrentam, né, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, como já aconteceu comigo mesmo, num momento, numa audiência pública em São Paulo, com a ABRAE, que é a Associação Brasileira Intersexo, as pessoas que estão nas ruas, várias pessoas da nossa comunidade que já foram violentadas, inclusive assassinadas, é que a gente consegue que os nossos traços deixem de ser doença. Então, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença, alguns anos atrás. A transexualidade, se eu não me engano, deixou de ser considerada doença apenas em 2019, se eu não estou equivocado. E assim para outros traços. Então, não são doenças, então não é um erro. Essa diversidade genética, ela existe. Existem fenômenos que levam a essa diversidade genética e essa diversidade genética leva a uma diversidade fenotípica. Então, são diferentes formas de uma mesma característica, né? E elas continuarão existindo porque essa diversidade genética está aí. E aqui no Brasil, particularmente, até por causa desse artigo de 2000, desse ano, né? A gente percebeu claramente como a população brasileira é muito diversa. Existem, para você ter uma ideia, alguns alelos aqui que não existem em outras populações humanas. Alguns alelos que não existem mais nas nossas populações ancestrais. Então, todo esse cenário nos permite entender muito quem nós somos, quem é a população brasileira, extremamente plural, né? Para muitas características, e eu espero que a gente continue sendo assim. Então, como você disse, né, a preocupação com o discurso, ele tem que se dar
inclusive em todos os espaços e principalmente no espaço de formação, que é no espaço escolar. Então, sempre que houver a possibilidade, e é geralmente possível, a gente tirar essa construção de adoecimento do indivíduo, né? Então, eu não falo, por exemplo, que TEA é uma doença, que TDAH é uma doença. Eu sei que existe toda uma questões clínicas envolvidas, enfim. Para mim, enquanto professor de genética, é um fenótipo. Acabou. Então, a homossexualidade, a bissexualidade, a heterossexualidade são fenótipos distintos da orientação sexual. Macho típico, fêmea típica, intersexo são fenótipos distintos do sexo biológico. E aí nós vamos trabalhar os fatores que levam à expressão dessa, o que eu chamo de linda diversidade. Inclusive, é bem interessante que, em virtude de várias questões aqui no Brasil, a gente tem costume, né, de perguntar assim, se João cruzou com Maria, qual a probabilidade de nascer um menino? Ou qual a probabilidade de nascer uma menina? Essa é uma pergunta recorrente e praticamente todo mundo fala que é meio e meio, né? E na genética, a soma das probabilidades é igual a 1. Aí eu falei assim, que interessante. Então, se a probabilidade de nascer um menino é meio, e eu estou entendendo que um menino é um macho, né? E a menina é meio e é uma fêmea, qual a probabilidade de nascer uma criança intersexo? E existem crianças intersexo e, de acordo com os dados, se eu não me engano, do IBGE ou da própria BRAE, a frequência é de 2,2% na população. Então, se você me falou que é meio e meio, qual a probabilidade de nascer uma criança intersexo? Então, em biologia, a gente não fala nem menino ou menina, porque menino ou menina, homem e mulher, carregam muito de questões culturais, sociais, antropológicas. Então, o que eu falo em biologia? É macho típico, fêmea típica e intersexo. E aí, além disso tudo, eu tenho que me fundamentar no que eu estou falando ali de sexo biológico. Eu estou falando do cromossomo sexual X e Y, que é muito famoso. Eu estou falando das gônadas, que é testículo e ovário. Eu estou falando dos órgãos genitais internos e externos. Eu estou falando do balanço hormonal. Eu estou falando das características sexuais secundárias, barba e tantos outros traços. Então, é tudo isso que não é trabalhado de uma forma que deveria ser e que a biologia publica, divulga, porque existe uma série de dogmas, preconceitos e estigmas que estão presentes, inclusive, nas nossas escolas, né? Nas nossas universidades, enfim, né? Na nossa sociedade de modo geral. Tanto que quando a gente vê uma pessoa prenha, né? A gente pergunta, é menino ou menina? E eu sei, por exemplo, de pessoas da nossa cidade que saíram daqui para ter as suas crianças porque estavam esperando uma criança intersexo. Então, elas saíram da nossa cidade, assim como muitas saem das suas cidades, porque elas não se sentem seguras naquele espaço de terem as suas crianças. Porque você consegue, muitas das vezes, pelo ultrassom, ali, né, pelos exames periódicos, perceber que aquele indivíduo que está se desenvolvendo, ele não segue o perfil de um macho típico, de uma fêmea típica, enfim. Então, com receio das inúmeras violências, eles têm as suas crianças em outros locais.